do CEF, e venho-vos falar sobre o centro em 20 minutos. O CEF, ao contrário do Terra, nasceu pequenino. O CEF nasceu em 76 com um projeto e uma dúzia de pessoas e um objetivo bem definido, que era o estudo multidisciplinar dos ecossistemas florestais. Na altura, eu tenho aqui um pinhal bravo, mas estou agora a pensar que na altura o foco esse projeto era o ecossistema eucaliptal, que estava em meados dos anos 70 a começar a expandir e a ser assunto, e foi bastante pioneiro para a altura. Era um estudo muito ecossistémico, multidisciplinar, com a componente biofísica de fluxos de energia, ciclos de água, ciclo dos nutrientes, as partes bióticas, a silvicultura, a economia. Era bastante pioneiro por esse caráter integrativo que tinha, focado no ecossistema eucaliptal, sob este tópico mais geral do estudo multidisciplinar dos ecossistemas florestais. Depois, uns anos mais tarde, em 99, o objetivo foi revisto e passa a ser o objetivo principal a gestão sustentada de ecossistemas florestais. Portanto, passamos de estudo multidisciplinar para gestão sustentada, de uma abordagem que, pelo menos em teoria, mais académica, para uma mais focada na gestão das florestas. O CEF desenvolve atividades de investigação, programas de pós-graduação, ações de divulgação e de sensibilização sobre tópicos relacionados, como não podia deixar de ser, não só com as florestas, como o nome pode sugerir e o começo da minha conversa, mas também muito com sistemas agroflorestais, com áreas seminaturais e com cadeias industriais de base florestal. O CEF partilha a visão Forest 2030 da União Europeia, concebendo as florestas e as áreas seminaturais como ecossistemas vitais, produtivos e multifuncionais, cuja função e cuja foco de gestão é promover o desenvolvimento sustentável, o bem-estar humano, isto tudo num contexto de um ambiente saudável. A investigação do CEF tem 4 grandes áreas. Podemos de facto chamar-lhes 4 áreas estratégicas. A primeira é mais ecossistémica, digamos, a análise da estrutura e função dos ecossistemas, modelar fluxos de energia, ciclos biogeoquímicos com forte ênfase no carbono, na água, e as implicações para estes sistemas quer das mudanças globais associadas com o aquecimento, mas também com o abandono rural, e disturbances, perturbações e stresses ambientais, como cada vez mais pertinentes a seca e o fogo. Outra área estratégica é esta de valorizar, proteger, avaliar a vulnerabilidade e promover a gestão adaptativa dos ecossistemas florestais e seminaturais, como também de serviços ambientais. Terceira área estratégica, a gestão sustentável dos recursos florestais, aqui mais floresta hardcore, embora não exclusivamente, incluindo produção de madeira e de cortiça, silvicultura, economia e políticas florestais. Quarta área estratégica está focada nos produtos, madeira e produtos florestais não lenhosos, incluindo inovação de produtos e processos e cada vez mais a química verde e as biorrefinarias. Estas prioridades estratégicas estão materializadas na organização do centro
em 4 grupos de investigação, com áreas de especialização que são desenvolvidas dentro de cada um deles. Temos o Foreco, correspondente, grosso modo, eles estão de alguma maneira entrecruzados, mas correspondente mais fortemente à primeira opção estratégica, dirigido pela Conceição Caldeira, e que trabalha muito ativamente em ecofisiologia florestal, genética, pirogeografia, modelação ecológica. Temos depois o ForProtect, liderado pela Teresa Ferreira, mais associado com a opção estratégica 2 e focado na proteção dos ecossistemas contra agentes bióticos, ordenamento de ecossistemas ripícolas e das populações piscícolas, serviço de ecossistemas incluindo, como não podia deixar de ser, a avaliação económica. Depois temos o ForChange, que é liderado pela Margarida Tomé, terceira prioridade estratégica, mais claramente associado com ela, inventário e monitorização de ecossistemas florestais, estudo dos impactos da silvicultura nos ecossistemas florestais, modelação de ecossistemas florestais, técnicas e métodos de optimização da gestão e desenvolvimento de simuladores de vários processos florestais, e de sistemas de apoio a decisões de gestão. E, finalmente, o quarto grupo de investigação, last but not least, o ForTech, liderado pelo Jorge Gominho e focado na economia circular, baseada na madeira e seus derivados, a cadeia global da cortiça e os tais tópicos que eu já tinha mencionado, das biorrefinarias, bioenergia e química verde. No total, o CEF tem 78 membros integrados e 34 colaboradores, num total de 112 membros, com esta distribuição pelos 4 grupos de investigação. O maior deles é o Foreco, seguido do ForProtect. O ForChange e o ForTech são os mais pequenos e têm números bastante aproximados de pessoas, aqui separados entre membros integrados e colaboradores. Temos um conjunto considerável de projetos de investigação. No período que vai ser avaliado pela FCT, e muito do que eu vos vou mostrar são coisas que em paralelo eu estive a preparar, já antecipando a avaliação da FCT, que nas atuais circunstâncias, vamos lá ver quando é que acaba por acontecer, mas com esta separação em projetos europeus e nacionais, o número dos projetos e as fontes, que não são exatamente as mesmas neste período que já terminou e no que está em curso. Mas, portanto, H2020, European Forest Institute e ações COST do lado europeu, FCTs, prestações de serviços Interregs e PDRs 2020 do lado nacional, destacam-se os projetos FCT e as prestações de serviços. No que está em curso é um montante consideravelmente maior, na mesma o destaque para a FCT. Agora as prestações de serviços crescem por coisas dessa natureza, bastantes delas passaram a assumir a forma de coisas financiadas através do PRR, portanto é um bocadinho enganador. Do lado europeu aparecem projetos Horizon e os relacionados com o desenvolvimento internacional, os DEVCO e INTPA. E pronto, na mesma destaque para a FCT e destaque também para o montante substancialmente maior que está envolvido naquilo que temos em curso. Vou aqui
Ups, desculpem isto, quando eu ativei os hyperlinks, a cor perdeu os azulinhos, perderam o contraste com o fundo, mas depois eu presumo que isto seja partilhado e poderão clicar para ir ver estes projetos. Aqui, obviamente, houve escolhas a fazer e eu tentei ir pela diversidade e por algum critério de relevância. Alguns destaques de projetos. Este primeiro foi uma coisa feita, financiada, em que participámos, um projeto europeu financiado pela Agência Espacial Europeia para desenvolver dados de escala global sobre fogo, como o Essential Climate Variable, para suporte de estudos de alterações globais. A seguir, é um projeto chamado Tricafé, de produção sustentável de café. Podem perguntar se café no CEF. É uma cultura agroflorestal e nós temos uma visão alargada que nos leva a ter interesses por diversos sistemas socioecológicos, para além de estritamente a floresta. E é um projeto de produção sustentável de café, trilateral entre Portugal, Brasil e Moçambique, com atividade muito interessante no Parque da Gorongosa, em Moçambique. Depois, um tópico muito diferente, mas também suportado por um projeto europeu, a gestão holística de pestes e doenças emergentes, o que com as questões das alterações globais não são só as populações humanas que passam a estar mais suscetíveis a patogénios que não eram habituais nestas terras, as florestas também. Temos depois um mais virado para os ecossistemas aquáticos, este Merlin, Mainstream Ecological Restoration de Freshwater Related Ecosystems, portanto ecossistemas aquáticos, ecossistemas de águas interiores, concebido à escala da paisagem, portanto com enquadramento territorial extenso. Depois temos um projeto, outro projeto relacionado com fogo, mas este não é produção de dados de escala global, é focado na Europa e muito mais orientado para a gestão e com um foco extremamente pertinente e atual, que é contribuir para o desenvolvimento de soluções que sejam viáveis do ponto de vista social, económico e ecológico, que é o mesmo que dizer que sejam sustentáveis, para territórios resilientes ao fogo na Europa. E, finalmente, um projeto de ecoconstrução inovadora baseada numa tecnologia de módulos desenvolvidos a partir de uma combinação de painéis construídos com madeira e cortiça, financiado pelo SUDOI. O Jorge Gominho disse-me que, creio que era que já há, não sei se projeto em construção, se coisa em fase de projeto, do Cisa Vieira a considerar ou a usar já este tipo de materiais. Depois, pareceu-me que também poderia ser interessante trazer para aqui a indicação de alguns clientes das nossas prestações de serviços. Presidência do Conselho de Ministros, o ICNF, o Fundo Ambiental, a Direção-Geral do Território, a APA, a EDP, depois empresas, a EDP Distribuição, a CELPA, a Somincor e para as coisas de apoio ao desenvolvimento de atividades tropicais, também o Instituto Camões. E agora vou-vos falar muito rapidamente também de alguns projetos que tiveram maior repercussão social. Este é um projeto de apoio a proprietários rurais da freguesia de Alvares, muito atingida pelos incêndios de 2017, simultâneo com o grande incêndio de Pedrógão. Pediram-nos apoio
a minha equipa coordenou uma equipa da Universidade de Lisboa, com forte e excelente participação também do Centro de Estudos Geográficos do IGOT, e fizemos o estudo que suportou o desenvolvimento da área integrada de gestão de paisagem, que já está aprovada e a começar a ser implantada no terreno. Esse projeto recebeu o prémio Floresta e Sustentabilidade na categoria de Inovação e Ciência e foi reportado amplamente nos mídias. Numa linha semelhante, o meu colega Zé Guilherme Calvão Borges, há muitos anos, há 15 anos, eu já nem tinha a noção, que desenvolve trabalho cooperativo entre investigação, o grupo dele e outros, nomeadamente do Porto também, e proprietários florestais do Val do Sousa, para inovar gestão da floresta à escala da paisagem, promover o fornecimento de serviços ecossistémicos e integrar a gestão para redução de perigo de incêndio, portanto, a gestão dos combustíveis no planeamento da floresta, e tem desenvolvido um conjunto já muito considerável e diversificado de projetos de investigação em torno desta área e deste tópico, podem consultar na página do CEF. E, finalmente, um projeto que tem uma história curiosa que eu vou contar rapidamente. Uma colaboradora do CEF durante muitos anos, a Sara Santos, sempre soube que trabalhou muitos anos connosco, mas que a sua grande paixão era a medicina, e a certa altura decidiu atirar-se a isso e foi fazer medicina. No âmbito de uma das cadeiras, queria desenvolver um trabalho concreto de investigação, veio ter com o CEF, puseram-se a estudar cortiça e descobriram componentes químicos na cortiça com potencial para o tratamento da doença de Alzheimer, o que também foi reportado em diversos meios de comunicação. Muito rapidamente, a componente de formação superior, o número de graduados no doutoramento em Engenharia Florestal e Recursos Naturais desde 2017-18 até ao presente. É um curso pequeno, sempre foi, não há muitos florestais e cada vez é mais complicado recrutar estudantes ao nível da licenciatura. De qualquer maneira, temos aqui alguns anos com pouca gente a formar-se, mas acho que as perspectivas são simpáticas, porque temos em curso 17 doutorandos em Engenharia Florestal e Recursos Naturais, e na especialidade que agora este doutoramento deixou de existir e passa a ser uma especialidade de um doutoramento único no ISA chamado Terra, e aí temos 23 pessoas. Há membros do CEF envolvidos em outros doutoramentos, que estão aqui listados: Ciências da Sustentabilidade, Gestão Interdisciplinar da Paisagem, Alterações Climáticas, Restauro e Gestão Fluviais, e lá está a tal especialidade do Terra, em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais. Bibliometria, um bocadinho. Fiz-vos aqui a listagem dos números de papers do centro indexados na Web of Science por ano e por grupo de investigação, para vos dar uma panorâmica quantitativa. Obviamente que estes poucos em 2023 é porque, por um lado, a Web of Science ainda não reconheceu muitos que já foram publicados, por outro lado, isto é só até 31 de agosto, que é o período de avaliação para a FCT. E agora pus aqui esta gracinha, porque é uma mistura de ter ficado um bocadinho vaidoso e querer comunicar às pessoas essa satisfação. A Scopus identifica um número de pessoas, de membros do CEF, membros integrados e colaboradores, com papers no top 1%.
E, portanto, eu pus aqui os nomes e o número. O Pedro Segurado é de nós todos quem tem mais papers no top 1% da Scopus atualmente. A azul estão os papers de membros do For Protect, a verde do For Eco e a cinzento do For Tech. E agora vou-vos dar, isto é uma mistura ainda de bibliometria, síntese da nossa atividade e porta de entrada para falar sobre networking e colaborações com as outras unidades do Terra. Países de filiação dos nossos autores. Começa Espanha, com quem temos mais interação, mais coautoria, a Alemanha e os Estados Unidos a par, depois a França e a Itália muito próximos, o Brasil e a Inglaterra também. Dos países de língua oficial portuguesa, apenas aparece Moçambique neste top. Eu sei que, por exemplo, o Centro de Ecologia Funcional também tem atividade em Moçambique e, portanto, está aí um potencial, pelo menos, assunto de conversa. As filiações institucionais dos nossos autores, aqui destaquei só que a segunda, obviamente que está de fora, o ISA, Universidade de Lisboa, a segunda que aparece é o INRAE francês. Portanto, a segunda não é a primeira é uma instituição nacional, a nova, e depois, antes da Universidade do Porto e da UTAD e do Politécnico de Castelo Branco, estão quase a par, aparece-nos o INRAE francês, o que eu não tinha a noção e achei interessante. Journals onde mais publicamos. A Forests, não é de estranhar muito, a Science of the Total Environment e logo a seguir o Forest Ecology and Management, Agroforestry Systems, uma diversidade. E aqui também, pronto, há que ter um bocadinho de peneiras. Não são muitos, mas temos 5 que aparecem, quando se põe o limiar em 5 artigos, aparece-nos a Nature Communications, o que também é simpático. As áreas de investigação dos nossos papers, e aqui as dicas para pensar em networking, em colaboração, em interesses comuns, tornam-se mais claras. As ciências do ambiente e a ecologia, obviamente, fazem uma ponte com o Centro de Ecologia Funcional, mas com certeza também com todos os outros centros do Terra. A agricultura é uma piscadela de olho mais direta ao LEAF, a física, e tal como a Food Science and Technology, também aí temos atividade, e a geografia física, muito claramente, remete para uma colaboração que já existe há bastantes anos e que se tem focado mais do que tudo na área do fogo com o Centro de Estudos Geográficos do IGOT. E depois lembrei-me também de acrescentar... Desculpa interromper, é só porque, entretanto, depois tem de ir terminando. Desculpa. Este é o último slide. Okay. Objetivos de desenvolvimento sustentável dos nossos papers, com esta distribuição, e aqui fica uma portinha para conversas com o ISAMB, porque temos 20 que foram classificados pela Web of Science como estando na área temática do Good Health and Well-being. E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar. Obrigado.